Além dos discursos, também há muitas informações que precisam ser analisadas dessa solenidade que ocorreu hoje à tarde no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin. Fernão Lara Mesquita, eu destaquei no início do programa que, no início da cerimônia, o ministro Benedito Gonçalves, da Corte Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, falou baixo, assim, cochichou com o presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Só que os microfones estavam acionados, estavam ligados e conseguiram justamente capturar qual foi a frase dita por Benedito Gonçalves para Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: missão dada é missão cumprida. Enfim, as redes sociais acabaram repercutindo demais essa frase, e aí naturalmente a gente também questiona, né? Que missão é essa que foi dada a Alexandre de Moraes durante o processo eleitoral? Quem que deu essa missão a ele? Você acha que essa frase, missão dada é missão cumprida, está no mesmo capítulo do livro que trata do Perdeu Mané? É um capítulo anterior, né? É um capítulo anterior. Mas tudo que está acontecendo no Brasil é uma conspiração que vem desde a primeira eleição do Lula, né? Que ele vem corrompendo todas as instituições brasileiras justamente para poder ter este final que está tendo no dia de hoje, de catar elas do chão, né? Podres todas que estão, as do país oficial, né? O país real é esse que está órfão no meio da rua. Mas para isso você está falando do passado, né? O Benedito está falando do passado. Eu estou preocupado com o futuro. Essa semana que passou, uma missão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, da querida ONU do Lula, né, chefiada pela portuguesa Marta Valinas, né, publicou um relatório de uma missão que ela chefiou a Venezuela, né, onde foram analisados 183 casos de detenção de opositores do governo, do Nicolás Maduro, né, o convidado que o Lula faz questão de trazer à sua posse. Né. É um relatório com base em 177 entrevistas, né, onde você lê frases como essa: os juízes, entre aspas, os juízes emitem ordens de prisão preventiva infindáveis, como rotina. Produzem ordens de prisão em retrospecto depois que as prisões ilegais já foram feitas. Recebem ordens de altos funcionários do governo e decidem os casos conforme as ordens recebidas. Isso tudo faz parte do figurino que já está em exercício no Brasil, né? Depois ela continua relatando desaparecimentos, tortura, incluindo asfixia com sacos plásticos, de asfixias com sacos plásticos a estupros, até estupros como instrumento de tortura, né? E a prisão de parentes dos opositores, como fazia a Gestapo do Hitler lá atrás, né, como forma de chantagem ao prisioneiro, né? Aqui isso já aconteceu também com a desmonetização da esposa de um dos perseguidos do Alexandre de Moraes, para garantir que com a desmonetização a família inteira passasse mesmo fome, né? Execuções sumárias e por aí abaixo, né? E agora, com a nomeação do Flávio Dino, né, entra em cena o Alexandre de Moraes armado. Ele vai ter de expulsar o precursor, que já ocupou o cargo, né? Se é que isso vai ser possível, depois desse discurso de hoje. Mas, para aceitar a tarefa, foi revelado também agora, no fim de semana, né, o Flávio Dino exigiu do Lula, né, que para aceitar o cargo de ministro da Justiça, né, ele entregasse junto o novo Ministério da Segurança Pública,
que estaria destinado a um terceiro, né? E o Lula aceitou, né? E isso sinaliza claramente para onde nós estamos indo, né? Se não fosse preciso ninguém mais do que o Alexandre de Moraes, você tem agora esse outro, né, que já vem com essa missão de juntar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal como uma guarda pretoriana do sistema, e sabe-se lá aonde eles vão buscar as outras tropas deles para fazer frente, por exemplo, às polícias militares que estão frontalmente contra esse governo, numa parte dos estados brasileiros, em todos os estados de Minas Gerais para baixo, pelo menos, né? Isso já é quase explícito, porque esse futuro governo explicitamente os trata como carne de canhão para ser atirada contra os exércitos do crime organizado, né, onde em cujas cidadelas o Fachin não deixa a polícia entrar, né, e onde a polícia que se confronta com esses criminosos é muito mais severamente perseguida por uma suposta justiça do que os próprios criminosos e assim por diante. Então, gente, nós estamos indo para uma coisa que está, uma bola que está mais do que cantada e descrita, né? E é por isso que eu colho de amigos latino-americanos espalhados por aí um baixo astral maior que o dos brasileiros com essa vitória do Lula, que para eles que já estão ocupados pelo sistema que o Lula ajudou a implantar lá, apaga a última luz no fim do túnel, né? Então, isto que está se armando no Brasil, como hoje ficou ainda mais claro do que já estava, nos dois discursos, mas principalmente no do Alexandre de Moraes, que falou com menos peias do que o Lula, né, que já falou sem peias também, né, mas com menos peias ainda do que o Lula, se dá para enxergar claramente a violência com que essa turma vem para cima do Brasil. Pois é, vamos agora chamar o Paulo Figueiredo. Paulo, queria destacar para você que o ministro Benedito Gonçalves, que disse hoje a frase a Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida, durante ali os preparativos para a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin, ele também já ganhou as páginas dos portais de notícias e também as redes sociais por ter dito isso aqui, ó. Acompanhe. Paulo Figueiredo. Não tem nem o que dizer, porque a gente está vendo todo mundo junto, né, com um objetivo. É um momento simbólico ali, se não me engano, é logo antes de chamar o Lula, que ele fala, missão dada, missão cumprida, tá resolvido, esse carinho todo, mão no rosto. É uma farra, é um escárnio. É o que eu falo, tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de coisa na frente de todo mundo, porque você está vendo, né, do ponto de vista institucional, fica uma coisa estranha, né, a subordinação do corregedor ao presidente do tribunal, né? Estranho pra caramba, né, essa subordinação expressa, assim, só falando só do ponto de vista institucional, e o carinho e o amor com um dos candidatos, né, não fica estranho, assim, do ponto de vista institucional? Ordem jurídica completamente destruída. O Fernão falou em uma conspiração, e claro, tem todos os elementos de uma conspiração, mas tem uma frase do comediante americano George Carlin, justamente falando sobre fraude eleitoral numa entrevista, que diz o seguinte: você não precisa ter uma conspiração organizada quando você tem convergência de interesses. E todo mundo que teve um papel nisso aí que a gente está vendo tinha um interesse convergente.